Bem, boa noite a todos, bem-vindos ao lançamento de mais um livro de Gilbert Keith Chesterton no Brasil, em português. Dessa vez, Todos os Caminhos Levam a Roma, da editora Oratório, sobre o qual nós vamos falar um pouco aqui. Eu agradeço, primeiramente, ao César Kim, da editora Eclésia, a disponibilidade do canal para a transmissão dessa palestra. Agradeço ao Joel Cardoso, da editora Oratório, pela oportunidade dada a mim de mais uma tradução de Chesterton, de mais essa oportunidade para disponibilizar para o público brasileiro este autor inglês tão importante, tão necessário para a humanidade, eu diria. A editora Oratório, eu vou comentar um pouco no final da palestra, também está programando um outro lançamento ainda esse ano, de um outro livro de Chesterton. Vou falar mais adiante sobre um pouquinho sobre ele também. Hoje é a festa de São Pio X, não é? A quem, desde já, eu suplico que rogue a Nosso Senhor por todos nós. Nós vamos começar a colocar essa palestra sobre a proteção de São Pio X. São Pio X, a propósito, foi um dos 5 papas sobre os quais viveu Chesterton. Chesterton nasceu em 1874, ainda sob o reinado de Pio IX, e morreu em 1936, sob Pio XI, né? Passando então por Leão XIII, São Pio X e Bento XV. Nenhum deles foi indiferente a Chesterton, né? E ele já mirava o papado com profunda admiração, mesmo antes de se tornar nominalmente católico, né? Esse livro que é lançado hoje fala sobretudo do Chesterton católico, não é? Então eu vou dar uma ênfase maior à vida do católico Chesterton, mais do que a vida do escritor Chesterton ou do jornalista Chesterton nessa palestra. Os papas da época do Chesterton sempre tiveram alguma influência nele, não é? De Leão XIII, ele admirava sobretudo a Rerum Novarum, também de Pio XI, a 40º ano, porque essas duas encíclicas foram fundamento para um conjunto de ideias político e econômicas que foi desenvolvido por Belloc, por Chesterton e pelo irmão dele, Cecil Chesterton. Esse conjunto de ideias ficou sendo conhecido como distributismo ou distributivismo, não é? E sobre o qual ele escreveu um livro e vários artigos em jornal. The Outline of Sanity foi o livro que ele escreveu, e quer dizer, essas duas encíclicas tiveram muita importância para o Chesterton, não só o Chesterton católico, mas de certa forma o Chesterton pensador, não é? Com São Pio X, Chesterton teve uma relação talvez um pouco diferente, por alguns motivos que apareceram ao longo da vida dele. Em 1914, 8 anos antes dele se tornar oficialmente católico, o Papa São Pio X morreu, e ele escreveu um belíssimo artigo no jornal sobre esse Papa, do qual eu postei alguns trechos no meu blog. Ele escreveu esse artigo no dia 20
9 de agosto de 1914, o Papa São Pio X morreu no dia 20 de agosto de 1914, onde ele menciona, comenta sobre um camponês que chegou ao papado e sobre qual que é o significado disso e como essa personalidade de camponês afetou positivamente o papado de São Pio X. Não é? Depois, mais tarde, há um evento muito curioso que é uma certa similaridade de ideias entre o livro do Chesterton, Ortodoxia, e a encíclica, a monumental encíclica de São Pio X, a Pascendi. Eu vou, se tiver tempo ainda, comentar algumas similaridades que podem ser encontradas entre o livro do Chesterton e a encíclica do Papa. É muito curioso a gente perceber como que as ideias dos dois estavam em ressonância na época. A encíclica foi de 1907 e o livro foi de 1908. Não é? Pois bem, Chesterton viveu, então, 24 anos de vida no século XIX e 36 anos de vida no século XX. Ele morreu em 1936, 3 anos antes de começar a Segunda Guerra Mundial, tendo já passado pela Primeira Guerra Mundial, e já na época em que ele morreu, ele já previa o conflito, já comentava sobre o perigo do Hitler, etc., e morreu desgostoso, profundamente desgostoso com os acontecimentos que estavam levando, então, à Segunda Guerra Mundial. Pois bem, Chesterton, ele nunca frequentou uma universidade. Não é? Chesterton, de certa forma, ele frequentou uma escola de artes e, de certa forma, ele foi um grande autodidata. Não é? Chesterton foi convidado, certa época, para assumir a cátedra de literatura na Universidade de Birmingham, pelo reitor da Universidade de Birmingham na época, Sir Oliver Lodge, que era um grande cientista e que tinha assumido então a reitoria da Universidade de Birmingham. E na época, 1905, Chesterton começou então a ter uma evidência muito grande na Inglaterra, sobretudo por ele ter lançado um livro que estarreceu a muita gente pela qualidade do livro, que é um livro sobre um poeta, Robert Browning, um livro de crítica, um livro da biografia de Robert Browning, fazendo uma crítica à poesia de Robert Browning. Esse livro lançou, digamos assim, Chesterton na grande discussão, digamos assim, literária e política e social da época, chamando a atenção de pessoas tipo George Bernard Shaw, que ia se tornar um amigo de toda a vida do Chesterton, apesar de adversário de ideias. Chesterton então ficou muito conhecido com esse livro, mas não aceitou essa cátedra na Universidade de Birmingham e nunca deu aula em universidade, apesar de ser um conferencista extraordinário. Não é? Chesterton escreveu sobre quase tudo. Não é? Ele se dizia jornalista, sempre se definiu como jornalista, nunca como romancista, nunca como poeta. Como romancista ele brincava que ele teria estragado 2 ou 3 grandes ideias para um romance com os escritos dele. Não é? Mas o Chesterton, na verdade, é considerado, não é, um dos 4 grandes da literatura inglesa no início do século, nas 3 primeiras décadas do século, junto com
Hilary Belloc, H.G. Wells e George Bernard Shaw. Esses quatro se degladiaram, não é? Belloc e Chesterton de um lado, Wells e Shaw de outro. Belloc tinha um espírito muito mais belicoso que Chesterton. Chesterton sempre foi muito querido até pelos adversários, e isso não foi diferente com Shaw e Wells. E, na verdade, os escritos de Chesterton podem ser considerados como uma luta a favor dos valores do senso comum, do common sense, em inglês, os valores, digamos assim, em termos do ponto de vista laico, os valores advindo da lei natural, não é? Do ponto de vista religioso, esses valores são os valores cristãos, são os valores, sobretudo os valores defendidos pela Igreja Católica, não é? Essa luta é uma luta que ele nunca deixou de lutar, até antes da morte dele, e essa luta sempre foi uma luta que para ele foi na qual ele usou sempre os valores mais caros da cristandade, sobretudo usando toda aquele fino armamento intelectual desenvolvido pela Idade Média. Chesterton era digamos assim, um discípulo cuidadoso e um bom discípulo de Santo Tomás de Aquino, a ponto de escrever uma biografia do santo mundialmente conhecida e louvada, inclusive por tomistas importantes da época, etc. Em alguns livros ele claramente se define como um lutador medieval. Por exemplo, no livro Hereges, ele textualmente diz que vai lutar e vai usar os métodos do século XIII, não é? Exatamente o século de São Tomás de Aquino, e usa, obviamente, esse método. Em todos os outros campos, ele fez a mesma coisa. No jornalismo, nos romances que ele escreveu, na poesia que ele criou, em todos esses campos é possível notar um cavaleiro medieval, não é? Um cavaleiro medieval que tinha aquela fineza e aquela sensibilidade desenvolvida pelos santos medievais, sobretudo por São Tomás de Aquino, não é? E isso o torna de fato um adversário extremamente potente, não é? E luta com os valores medievais numa época de um racionalismo extremo, de um cientificismo extremo, final do século XIX, início do século XX, e luta brilhantemente, não é? A literatura de Chesterton muitas vezes pode parecer ao leitor um texto difícil, não é? Há curiosíssimas reclamações na internet sobre a dificuldade do texto de Chesterton. Se vocês entrarem, por exemplo, na Amazon, em alguns livros de Chesterton, lá tem comentários muito engraçados. Tem um comentário, por exemplo, sobre a autobiografia de Chesterton, em que o autor que o comentarista se diz, depois que leu a autobiografia dele, se diz completamente analfabeto, porque ele não entendeu coisíssima nenhuma do texto, etc. O texto de Chesterton às vezes é difícil, porque há que se perceber que ele está lutando contra a alta intelectualidade de uma época, contrapondo os argumentos dessa alta intelectualidade, usando uma erudição
extraordinária que ele tinha, não é? E às vezes o texto se torna um pouco complexo para o leitor comum, sobretudo o leitor brasileiro, às vezes pouco acostumado com essa polêmica de alto nível que ele manteve ao longo da vida dele toda com vários interlocutores. Chesterton escreveu ao longo da vida alguma coisa em torno de 80 livros, mais ou menos 4.000 ensaios, centenas, milhares de artigos de jornais, poemas, peças teatrais e algo em torno de 5 dezenas de contos policiais, que são uma verdadeira obra-prima da literatura de conto policial, né, que são os contos de Padre Brown. Mesmo nos contos policiais, há que se notar que os contos policiais de Chesterton são parte da luta que Chesterton trava pelos valores cristãos com as armas da Idade Média. Padre Brown é um típico representante, tem várias características, esse personagem é riquíssimo, mas é um típico representante medieval, perdido no século XX. Como Chesterton muitas vezes pareceu a muita gente, né? Um ser trazido lá do século XIII e colocado lá na Inglaterra vitoriana e edwardiana e lutando contra os contemporâneos dele, né? Um homem de estatura muito alta, muito gordo e desajeitado fisicamente, meio esquecido, enfim, não sabia às vezes para onde ia. Teve uma cena de Chesterton muito interessante, que ele chegou numa determinada estação, desceu do trem e esqueceu para onde que ele ia. Então ele correu logo na estação telegráfica lá da estação, passou um telegrama para a esposa dele: olha, eu estou na estação tal, para onde que eu devo ir agora? Então ele era esse tipo de figura, não é? Humana, certo? Ele teve, enfim, duas ironias na vida, não é? Ele nunca, mesmo sendo um grande defensor da família, ele nunca pôde ter filhos por um problema de saúde da Frances, a esposa dele, não é? E a outra ironia é que um homem com um coração tão grande, metaforicamente, tinha na verdade um coração físico muito pequeno. E isso o levou à morte, né? Pela estatura dele. Na morte de Chesterton, ele tem um caso muito curioso, muito típico da Inglaterra, né? É que o Papa Pio XI, depois que ele morreu, mandou um telegrama para a esposa dele, a Frances, e nesse telegrama ele dá o título a Chesterton de defensor da fé. O telegrama é assim: Santo Padre, profundamente contristado pela morte do Sr. Gilbert Keith Chesterton, devotado filho da Igreja, devotado defensor da fé cristã, Sua Santidade oferece paternal simpatia ao povo da Inglaterra, segura orações para o querido falecido, concede bênção apostólica. Pois bem, parte desse telegrama não foi publicado na imprensa porque o título de defensor da fé, tendo sido dado a um rei da Inglaterra, não poderia ter sido dado a um plebeu, como Chesterton, e esse título tinha sido dado anteriormente ao Henrique VIII, ironia das ironias, que foi o criador, o pontífice da Igreja Anglicana. Mas, de qualquer forma, esse telegrama foi publicado nos jornais britânicos, só a parte que não falava que ele era o defensor da fé. Não é? Pois bem, o Chesterton, eu quero crer, não é, sendo otimista, que
o interesse de Chesterton tem crescido ultimamente no Brasil, não é? E muito por iniciativa de algumas pequenas editoras que estão interessadas na publicação de Chesterton, como a editora Eclésia, como a editora Oratório, e como outras. Há um razoável número de livros de Chesterton já agora em português no Brasil, e se a gente procurar ao longo do século XX as influências que Chesterton teve no Brasil, nós vamos encontrar alguns intelectuais importantes no Brasil que reconhecidamente e textualmente declararam sua admiração por Chesterton, não é? Alceu Amoroso Lima foi um deles, não é? Augusto Frederico Schmidt, o Gilberto Freire comentava sobre Chesterton em muitos textos dele, não é? Se nós pegarmos, por exemplo, o dicionário de citações do Paulo Ronay, né? Nós vamos encontrar 15 a 20 citações de Chesterton nesse dicionário, mostrando que, de fato, o Paulo Ronay, bem, apesar de não ser brasileiro, viveu muito tempo no Brasil, conhecia muito de Chesterton. O Otto Maria Carpo cita Chesterton na sua História da Literatura Ocidental, cita 4, 5 linhas de Chesterton, alguma bibliografia dele também. É claro que o Otto Maria Carpo conhecia Chesterton, não é? Mas o grande, digamos, intelectual brasileiro que chestertoniano, digamos assim, não é? Foi Gustavo Corsão, não é? Sem dúvida, o Gustavo Corsão, não só ele se declara chestertoniano, escrevendo um livro inteiro sobre Chesterton, 3 Alpes de uma Vaca, mas como também ao longo da obra dele é possível perceber claramente a grande influência que o inglês teve sobre ele, não é? Muitos livros de Chesterton, de Gustavo Corsão, é possível perceber neles ideias advindas de Chesterton, não é? Impossível não perceber isso, né? E ele não escondia também essa influência de Chesterton, né? Agora, tomara que a juventude brasileira passe a conhecer Chesterton mais profundamente e que essa influência intelectual do Chesterton possa crescer nesse século XXI, não é? Chesterton ler Chesterton, ler a obra toda de Chesterton, é de fato um curso completo de senso comum, não é? Um curso completo de valores permanentes e eternos da humanidade, não é? Pois bem, nós vamos falar aqui de um livro que é constituído de um conjunto de ensaios escritos logo depois da conversão de Chesterton. Então, é natural apenas que a gente pergunte ou reflita um pouco sobre quando Chesterton se converteu, né? Bem, é claro que oficialmente a gente sabe que a data da conversão de Chesterton é 30 de julho de 1922. Mas essa conversão, digamos assim, oficial, ela já vinha se dando há muito tempo, né? Em 1908, há a publicação de um livro anônimo chamado J.K. Chesterton, A Criticism. Então, G.K. Chesterton, uma crítica. Esse livro depois foi ligado ao irmão dele, né? E hoje os críticos consideram que é uma coisa indiscutível que esse livro foi escrito pelo irmão dele, Cecil Chesterton. Nesse livro, o irmão dele já o acusa, a palavra acusa, de fato, de ser um fervoroso católico,
não é? Ele diz assim: o Sr. Chesterton, tendo crescido numa atmosfera de liberalismo teológico, foi vagarosamente dele se afastando e se tornou um campeão de uma rígida ortodoxia católica. Olha que coisa curiosa, 1908. 1908 foi quando ele escreve Ortodoxia. Se vocês lerem com cuidado a Ortodoxia, vocês vão perceber que ali Chesterton defende ideias profundamente católicas. Não só isso, ele defende, às vezes, até o Papa, tá certo? O que é uma coisa incomum para um anglicano. Né? Na época ele já era anglicano. Né? Se vocês perceberem, se vocês lerem com atenção o capítulo 8 de Ortodoxia, chamado Romance da Ortodoxia, vocês vão ver claramente algumas ideias que podem ser colocadas ou comparadas com ideias que aparecem na Pascendi, Dominici Grecias, que é a grande encíclica contra o modernismo de São Pio X. Certo? Eu vou dar aqui 2 exemplos apenas. Eu acho que esse paralelismo, inclusive, é uma coisa a ser estudada, não é? com mais cuidado, não é? Uma coisa inclusive, a ser escrita com mais cuidado. Mas vejam bem o seguinte: é claro que os 2 documentos têm uma natureza completamente diferente. Uma é uma encíclica papal, não é? A outra é um livro de um grande escritor, mas é apenas um livro de literatura. Não é? Mas vejam bem as 2 similaridades que eu vou tomar aqui. Tá? Na Pascendi, no item número 37 da Pascendi. E os modernistas de fato não negam, ao contrário, concedem, uns confusa e outros manifestamente, que todas as religiões são verdadeiras. Na página 168 da Ortodoxia, diz Chesterton: o grande exemplo dessa pregoada identidade de todas as religiões humanas é a proclamada identidade espiritual entre o budismo e o cristianismo. Aqueles que seguem esta teoria geralmente evitam falar na ética da maioria dos outros credos, exceto o confucionismo, do qual gostam por não ser um credo. E aí ele vai descrever ou dissertar sobre a pretensa similaridade das religiões e, de fato, a falácia das similaridades das religiões. Mais na frente, o São Pio X, no item 44, fala o seguinte: já é tempo, veneráveis irmãos, de passarmos a considerar os modernistas no campo teológico. Empenho árduo este, mas em poucas palavras diremos tudo. O fim a alcançar é a conciliação da fé com a ciência, ficando, porém, sempre incólume a primazia da ciência sobre a fé. Nesse assunto, o teólogo modernista se utiliza dos mesmos princípios da imanência e do simbolismo. Eis com que rapidez ele executa a sua tarefa. Diz o filósofo que o princípio da fé é imanente. Acrescenta o crente que esse princípio é Deus. Conclui, por conseguinte, o teólogo: logo Deus é imanente no homem. Disso se conclui a imanência teológica. Isso é na Pascendi. Página 174 e 175 do Ortodoxia. Eu estou citando aqui na edição da LTR, tá certo? Insistindo especialmente sobre a imanência de Deus, chegamos à introspecção, ao auto-isolamento, à quietude, à indiferença social, ao Tibete. Insistindo especialmente sobre a transcendência de Deus, chegamos à admiração, à curiosidade, à aventura moral e política, à justa indignação, ao cristianismo. Insistindo em que Deus está dentro do homem, o homem está sempre dentro de si mesmo. Insistindo em que Deus transcende o homem transcende a si mesmo. Vocês veem que são ideias ditas de forma diferente, mas muito paralelas, ideias expressas mais ou menos ao mesmo tempo, né? A Pascendi é de 1907 e a Ortodoxia de 1908. Não é? Então vocês veem que Chesterton ele estava muito próximo da Igreja Católica já em 1908. Não é? Bem, como é que foi o caminho então do Chesterton, do que a gente pode perceber dos livros dele e da biografia escrita pela Mace Ward?
sobre ele. Né? Uma extraordinária biografia de uma pessoa que o conheceu Frances, a sua esposa, e teve com praticamente todos os amigos de Chesterton antes de escrever essa biografia. O caminho de Chesterton do que ele dizia ser paganismo ou panteísmo, né? Na autobiografia dele, ele diz que em uma determinada época da mocidade dele, ele era pagão ou panteísta. O primeiro movimento, então, no sentido de Roma, foi dado por Chesterton ao casar com a Frances Blogg. A Frances apresentou a Chesterton a religião dela. Ela era anglicana, depois se converteu. Depois de Chesterton, ela se converteu à Igreja Católica também, ao catolicismo. Mas a Frances apresenta a Chesterton, segundo as próprias palavras de Chesterton, a cruz. Então Chesterton, depois do casamento com a Frances, passa do paganismo / panteísmo ao anglo-catolicismo. Então, ambos pertenciam à Igreja Alta, que era a parte da Igreja Anglicana mais próxima do catolicismo, inclusive, do ponto de vista ritualístico. Não é? A Igreja Anglicana era dividida em três: a Igreja Alta, a Igreja Baixa e a Igreja Ampla. E a Igreja Alta era mais ligada ao catolicismo, a Igreja Baixa era mais ligada ao calvinismo, ao protestantismo em si, e a Igreja Ampla era de quem não concordava com nenhuma das duas igrejas. Em síntese, é mais ou menos isso aí. Então, quando ele casou com a Frances Blogg, ele então se tornou um anglo-católico, que era a religião do pai e da mãe, mas que ele estava afastado dela. Não é? Depois, teve vários eventos que foram levando Chesterton mais próximo da Igreja Católica. Em 1903 e 1904, ele aceita uma série de controvérsias com um dono de jornal inglês chamado Robert Blatchford. Esse ateu, não é? Ele propõe uma discussão em que Chesterton se engaja nela e começa a publicamente defender os valores do cristianismo. E essa defesa desemboca em 1905, né, com o livro Hereges, em que ele já usa em muitos ensaios do livro um arsenal, como eu disse antes, medieval. E aí ele já começa a digamos assim, a subir as escadarias da igreja. Não é? Depois, em 1908, ele escreve a Ortodoxia, que é, como eu mostrei rapidamente aqui, um livro que tem ressonâncias, inclusive, com a luta que São Pio X estava tendo contra os modernistas, que é uma heresia terrivelmente perigosa que existe até hoje dentro da igreja. Bem, depois teve alguns eventos, teve um evento importante, dois eventos importantes, que o levaram a uma crise de saúde em 1914. O primeiro evento foi o envolvimento do irmão dele, o Cecil Chesterton, num grande escândalo na Inglaterra, que envolvia o conglomerado industrial de Marconi, que já era um conglomerado muito grande. Marconi, vocês sabem, construiu todo o conglomerado telegráfico e radiofônico dele em torno de concessões do governo inglês. Né? E em 1912 teve um rumoroso caso de corrupção da alta esfera do parlamento inglês, e que o Cecil Chesterton que foi quem denunciou esse caso. E como toda parte fraca que denuncia uma corrupção, ele correu sério risco de ser preso. E Chesterton se envolveu muito emocionalmente nesse caso do irmão, e também com a aproximação da guerra, ele se tornando cada vez mais deprimido com a situação da Europa, ele foi, pouco a pouco, adoecendo. Adoecendo porque ele também consumia
uma grande quantidade de álcool, né, adoecendo porque ele começou a ficar fraco mesmo fisicamente. E teve, de fato, meses de uma doença que às vezes o levava a delírios e etc. Essa doença teve um impacto muito grande na vida dele, porque foi a partir daí que ele se decidiu não mais demorar na conversão dele para o catolicismo. E já em 1914, ele já estava convicto de que ele ia entrar na Igreja Católica. Daí até 1922, passaram-se então 8 anos, e esses 8 anos se passaram porque Chesterton era de fato indeciso em relação a coisas práticas da vida. Ele dependia profundamente da Frances para tomar qualquer decisão prática. E também por causa do acúmulo de trabalho. Chesterton, nesses anos, ele publicava vários livros por ano, escrevia centenas de artigos de jornal, revia publicações de ensaios, etc. Era um homem extremamente ocupado, era diretor de um dos jornais, deixado pelo irmão dele que morreu na guerra, né? E finalmente uma viagem a Jerusalém em 1919, depois de ter recuperado a saúde, o fez então profundamente decidido a entrar na igreja. E mesmo assim, mesmo depois dessa viagem a Jerusalém, ele ainda demorou 3 anos para entrar na igreja, só em 1922. Né? Existe um capítulo no livro da Mays Ward que se chama Roma via Jerusalém. Então, de fato foi essa viagem a Jerusalém a origem, digamos, mais próxima da conversão de Chesterton. Né? Ele relutava a se converter ao catolicismo também por 2 razões muito importantes. Primeiro, porque ele pensava que iria causar a Frances uma grande desilusão. A Frances era anglo-católica, anglicana, portanto, e tinha levado Chesterton a conhecer a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, e ele relutava muito em desiludi-la. Não é? E também a mãe. A mãe já tinha tido uma grande desilusão com o irmão dele, que se converteu ao catolicismo muito antes de Chesterton, em 1913, se não me engano, e a mãe teve um baque muito grande. Então Chesterton relutava muito em relação a isso. Não é? Só depois dele ter recebido um recado de Francis, através de Padre O'Connor, foi quem foi o responsável pela primeira comunhão de Chesterton e a conversão oficial, de que a Frances não se oporia à conversão dele, que de fato a conversão dele seria um grande alívio para a Frances, porque a Frances estava vendo o sofrimento que ele estava nos últimos tempos. Então, com esse, digamos, recado mandado através de Padre O'Connor, é que ele então se decidiu e em 2, 3 dias ele então se converteu. Depois ele manda uma carta muito cuidadosa, muito carinhosa à mãe dele, explicando que ele tinha se convertido e que agora ele estaria numa situação muito mais apto a defender os mesmos valores que ela acreditava, que o pai dele acreditou, enfim, uma carta muito carinhosa para a mãe, para diminuir o impacto da conversão dele, não é? Então, o caminho do Chesterton para a conversão foi mais ou menos isso, né? Pois bem, depois da conversão, os primeiros escritos que Chesterton concebeu como católico foi então esses 8 ensaios, não é? Que a editora Oratório apresenta a vocês aqui nessa edição do Todos os Caminhos Levam a Roma. Né? Na verdade, 7 ensaios foram
logo depois da conversão, e o oitavo um pouco depois. Esses 7 primeiros ensaios do livro foram publicados em 1922 e 1923 em 2 revistas católicas, simultaneamente nos Estados Unidos e na Inglaterra. A conversão de Chester teve uma repercussão mundial muito grande, não é? Porque todos conheciam. Chester era uma figura muito conhecida no mundo anglofônico, né? Era uma pessoa que viajava muito, dava muita palestra, participava de muito debate. Então, quando ele se converteu, o mundo começou a perguntar: puxa, mas por que Chester se converteu ao catolicismo? Que coisa mais fora de moda, que coisa mais antiga, né? E ele, então, pediram a ele para escrever alguma coisa sobre as razões que o levaram à conversão, e o primeiro escrito dele, então, foi na forma desses 7 ensaios, né? O oitavo ensaio que compõe esse livro aqui já é um ensaio de 1926, e ele um ensaio extraordinário também, onde ele tenta responder a mesma pergunta: por que eu sou católico, né? Um ensaio extraordinário. Mas ele escreveu também mais livros, né? Depois da conversão, e especificamente como católico, defendendo a igreja contra não só as heresias, como contra o ateísmo, contra o racionalismo, contra o cientificismo, tá certo? Ele escreveu em 22 esses ensaios. Em 27 ele escreveu a Igreja Católica e a Conversão. Esse livro tem um prefácio de Belloc, é um livro belíssimo. Desculpe. Em 1929 ele escreveu A Coisa. Esse livro vai ser lançado talvez ainda esse ano pela Oratório, com tradução minha também. Em 1935 ele escreveu The Well and the Shallows, a poça, o poço e as poças, o poço da verdade e as poças das meias verdades e das mentiras. Ele escreveu depois também muito sobre o catolicismo e sobre a conversão dele. Não diretamente, mas de um modo chestertoniano, na sua autobiografia de 1936. E muito também da informação sobre essa conversão de Chester vocês podem encontrar no livro Amaze World, que é um livro de 1943, que ainda está em edição, vocês conseguem, em inglês. É um livro completo sobre a biografia de Chester, tá certo? Pois bem, esse livro, então, Todos os Caminhos Levam a Roma, tá certo? Eu vou comentar rapidamente sobre os ensaios, só para quem não comprou ainda, entenda a estrutura dos ensaios, um pouco o que o Chesterton estava pensando, né, ao escrever esses ensaios. Então, são 7 ensaios mais um, né? O último ensaio, Porque Sou Católico, ele apareceu em 1926, 4 anos depois dos primeiros ensaios, e ele apareceu, curiosamente, num livro chamado Os 12 Apóstolos e um Credo, algo parecido com isso. E lá tinha 12 homens, 12 indivíduos, respondendo a pergunta: por que sou? Então, episcopaliano, presbiteriano, luterano, batista, quaker, metodista, enfim, 12. E, inclusive, um ateu, por que eu sou ateu, tá certo? São 12 ensaios, e um deles é porque eu sou católico de Chester, tá certo? Nesse ensaio, Chesterton, brilhantemente, tenta falar da Igreja Católica uma coisa, diz ele, que não poderia ser falado de nenhuma outra religião. E aí ele vai falar aquela coisa sobre a Igreja Católica que não pode ser dita de nenhuma outra religião. Ou seja, que a Igreja Católica é a defensora da verdade. E aí ele vai se estender e vai defender esta ideia. Tá certo? Esse é digamos, o 8º ensaio. Comecei pelo
pelo último. Os 7 primeiros ensaios, eu imagino que a gente possa lê-los, tá certo? Em 2 níveis. Em 2 níveis. Um nível é a igreja contra os pagãos e panteístas, contra os anglicanos, contra as outras religiões e contra as várias heresias dentro da própria igreja. Então, nos vários ensaios, ele trata dessa questão da igreja lutando contra os seus inimigos, tanto externos quanto internos. Tá certo? Num segundo nível, Chesterton também trata a questão da igreja, agora, mas a igreja como alguma coisa positiva, não como uma coisa que está reagindo contra os inimigos, mas como uma coisa positiva. Então ele fala da igreja como uma juventude renovada, uma coisa que permanece milênios, mas permanece nova para cada tempo. Uma igreja como um campo que fertiliza qualquer ideia pessoal, ou seja, ele está defendendo aqui uma ideia interessantíssima, que é todo mundo que tenha uma visão de mundo, uma espécie de filosofia de vida, pode muito bem se integrar à igreja, porque a igreja sabe se essa ideia que ele traz para a igreja tiver algum fundo de verdade, a igreja pode fertilizá-la e acolhê-la em seu seio. Qualquer intelectual, qualquer pessoa pode se integrar, então, nesse manancial de verdades e trazer a sua verdade para ser fertilizada por essas verdades que tem dentro da igreja. E ainda a igreja como um campo ainda não cultivado para ser a resposta às perguntas que ainda não foram formuladas. Isso é uma coisa muito interessante que Chesterton trata também nesses ensaios, que é a complexidade doutrinal da Igreja Católica é de tal ordem que ela tem respostas, inclusive, para as perguntas que ainda não foram feitas, que no futuro serão feitas. Não é? Serão feitas na forma de uma pergunta cordial, ou serão feitas na forma de heresia, ou serão feitas na forma de um ataque à igreja de qualquer natureza. O fato é que, segundo Chesterton, na opinião dele, a igreja tem resposta para todas as perguntas que o homem possa conseguir formular. Certo? Então esses são talvez os 2 níveis que se podem com o qual se pode atacar a leitura desses ensaios, tá certo? São ensaios, ele tem 2 ensaios muito interessantes sobre religião comparada, que é uma previsão do que ele vai desenvolver depois, 3 anos depois, no Homem Eterno. Esses são ensaios de 1922. O Homem Eterno sai em 1925. Mas tem 2 ensaios aqui sobre religião comparada, que é uma aula sobre religião comparada. Vocês sabem que a religião comparada é uma área em que se concentra um grande número de inimigos da igreja. Não só, obviamente, mas muitos inimigos da igreja se concentram nessa área. E Chesterton dá, então, uma aula de como estudar as religiões, compará-las, mesmo sendo católico. E mesmo colocando a própria religião católica para ser comparada e compará-la com as outras religiões do mundo. Certo? São 2 ensaios muito interessantes que depois são ensaios que contêm ideias preliminares que depois vão ser desenvolvidas no Homem Eterno. Tá certo? Muito interessante também. Pois bem, esse é um livro, é um livro que vale a pena ser comprado, ser lido com muito cuidado. É um livro que faz parte, não é,
de um conjunto de livros do Chesterton católico. Veja que agora vocês vão encontrar um Chesterton não muito politicamente correto, um Chesterton que defende a igreja contra a própria igreja anglicana dele, né? Com muito cuidado, com muito zelo, tá certo? De uma maneira chestertoniana. É claro que se Belloc que fosse escrever um livro desse, seria um livro muito mais belicoso, tá certo? Mas é escrito por Chesterton, mas ele não poupa palavras para defender a Igreja Católica nesse conjunto de ensaios, tá certo? Eu vou terminar essa minha palestra apenas dizendo o seguinte, que ainda esse ano, talvez é o que está programado, vai sair um outro livro do Chesterton católico, um outro livro de Chesterton defendendo a Igreja Católica, que é chamado A Coisa, e esse é um livro mais extenso, com um conjunto de ensaios maiores, são 35 ensaios, né? Vamos aguardar e torcer para que esse livro ainda saia esse ano. Eu espero que essa bibliografia chestertoniana da fase dele católico, o Homem Eterno já é dessa fase, né? E no Homem Eterno ele já faz uma defesa muito, muito importante da igreja, né? Mas esses outros livros que ainda não saíram em português, a gente espera que proximamente o público brasileiro tenha acesso a esses textos de Chesterton católico. Certamente todos os caminhos levam a Roma participa desse conjunto de textos são os textos iniciais, são os textos que Chesterton, a forma com que Chesterton escolheu para se apresentar ao mundo, agora sim, como católico apostólico romano, tá certo? Então eu agradeço a participação de vocês, a paciência dos que me acompanharam até aqui. Me despeço e espero que vocês curtam muito o livro. Boa noite a todos e até uma próxima vez.